Brincando disse grandes verdades. O objetivo da nossa aula é despertar a sensibilidade para a crítica social presente na arte por meio da análise de ambiguidades presentes na letra de uma canção e em um trecho de uma peça teatral do gênero comédia de costumes. Conteúdo: comédia de costumes. No seu modo de entender, o que seria uma comédia de costumes? A comédia de costumes, o mais característico dos gêneros de teatro no Brasil, caracteriza-se pela criação de tipos e situações de época com uma sutil sátira social. Proporciona uma análise dos comportamentos humanos e dos costumes num determinado contexto social, tratando frequentemente de amores ilícitos, da violação de certas normas de conduta ou de qualquer outro assunto, sempre subordinados a uma atmosfera cômica. Cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso mundo criou. Bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição não se lembra que samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. A gíria do samba não tem I love you. E esse negócio de amor, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. O cinema falado é o grande culpado da transformação. Ao ouvir essa canção, podemos observar como a escolha das palavras e a construção dos versos facilitam a musicalidade e o ritmo. A reescrita de um texto, mesmo sendo poético, permite a troca de palavras por sinônimos, que são palavras escritas de uma forma diferente com o mesmo significado, facilitando assim a construção do texto de acordo com a nossa concepção, com o nosso entendimento. Nesse caso, possibilitando a musicalidade. A letra de música Não Tem Tradução de Noel Rosa é um bom exemplo de texto que tem preocupações sociais, mas não é o único gênero literário que manifesta tais preocupações. Há outros que merecem nossa atenção e faremos isso em outra ocasião. Agora vamos para algumas atividades. Primeira questão. O chuchu é definido entre outros sentidos como trepadeira cucurbitácea, chuchuzeiro, machixe francês, machucho, cachiche ou caiota. A expressão para chuchu utilizada na música está associada a boa forma física e alimentação saudável,
falta de bom gosto e de refinamento, má saúde e falta de higiene, ou seria amor demais? Tente entender, dê algum tempo, pense um pouco e depois encontre a resposta e confira se a sua resposta está certa. Encontramos aqui que na gíria significa amor demais. Agora nós vamos completar o quadro com palavras que fazem sentido. Cada linha dessas é uma palavra que vai ajudar a completar o texto. Nenhum texto existe independente do contexto de produção. Todo texto é sempre escrito por alguém com uma determinada intenção, em um tempo e lugar. Além disso, os textos são divulgados ao público, fazendo uso de um veículo, um meio de comunicação. Tudo isso interage na produção do sentido. Por outro lado, interpretar pode ser um desafio, especialmente se levarmos em conta que todo texto se refere a uma realidade específica que pode não ser a nossa. Isso é o que ocorre com frequência com a obra literária. A literatura é cultura e nela se manifestam todos os temas da vida: amor, ódio, dúvida, união. Os textos literários convidam-nos a lançar o nosso olhar crítico sobre a sociedade em que vivemos. Há aqueles que procuram fazer-nos rir e com humor criticam os costumes da sociedade. Muito bom. Vamos em frente. A segunda questão: qual crítica está presente na letra da música? No texto, o excesso de influência das culturas estrangeiras na brasileira. Essa crítica centra-se no samba para que não perca seu caráter genuinamente brasileiro. Quando a letra expressa não tem tradução, ou seja, pode-se traduzir palavras, mas não se traduzem sentimentos. Cite um verso da canção que confirme o sentido figurado que associamos à falseta, lá na letra da música. Há mais de uma possibilidade. Por exemplo, na gafieira dançar o foxtrot, na gafieira dançar ritmos que não combinam com o samba. Foxtrot é um ritmo que não se usa mais hoje em dia e não é muito conhecido do pessoal dessa geração. Mas é importante conhecer também a cultura. Letra C. Onde mais encontramos críticas sociais nos meios de comunicação? Na internet, no jornal, nas redes sociais, entre outros, inclusive programas de televisão, programas humorísticos, né? Letra D. Como a sociedade encara textos como esse que acabamos de ouvir? Você ouve uma crítica dessas, talvez no jornal, numa música, num programa humorístico, e aí, como é que a sociedade reage depois? Assistem, riem e depois esquecem. Bem assim, né? Típico do brasileiro. Letra E. O que significa rindo criticam seus costumes? Utiliza-se a prática do humor para criticar a sociedade.